Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Ó, firmeza, chegamos na quarta-feira, caminhando aí pro final de semana. Se Deus quiser, muita pescaria, muita mente tranquila. Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui ainda, essa semana toda nós estamos falando sobre dízimos e ofertas. A remuneração na igreja, né? O dinheiro que entra na igreja. Falamos lá do Éden, falamos da oferta de Adão, falamos também da oferta de Abel e Caim. Os irmãos entenderam. E hoje nós vamos falar sobre o dízimo entregue por Abraão. Uma vez um irmão falou comigo assim: mas você sabia que Abraão entregou o dízimo? Ele entregou o dízimo mesmo, né? Para Melquisedeque, que era um rei mesmo. E eu não discordei dele. Abraão ele entregou o dízimo lá. Só que o que Abraão fez, a entrega do dízimo de Abraão, veio sem uma lei. Não tinha uma lei. Melquisedeque, né, ele não pertencia à tribo de Levi. Na verdade, Levi ainda nem havia nascido, né, ia passar aquele processo todo com Jacó lá na casa de Labão para poder nascer Levi, para depois, muitos anos depois vai nascer, o povo vai ter que ir para o Egito. Aí no Egito vai passar 400 anos para nascer Moisés, para depois eles ir para o deserto, 40 anos de deserto. Entre ali os 40 anos começa a se falar então na lei do dízimo. Então o que Abraão fez não tem nada a ver com o período da lei. Então o que Abraão fez de verdade? Mas ele entregou o dízimo? Entregou. Mas qual foi o motivo que ele fez isso? O que levou ele a fazer isso? O que levou Abraão a entregar o dízimo foi um ato de amor, de gratidão a Deus. Isso que levou a ele ter essa atitude voluntária, porque não havia lei. Não havia lei que obrigasse ele a fazer isso. Ele fez isso porque ele sentiu na alma dele grato a Deus pelas bênçãos que Deus havia dado a ele. Então não era por obrigação de lei, era voluntário. Presta atenção no que eu estou falando com você. O dízimo que Abraão entregou era voluntário. Voluntário. Eu posso entregar o dízimo na igreja, pastor? Pode. Você pode pegar a sua renda ali e dividir em 10 partes e entregar uma para a igreja? Pode. Mas faça isso voluntariamente, faça isso de bom agrado. Você tem que fazer isso de bom grado, com amor no seu coração, por um ato que Deus já fez por você. E o que Deus fez por nós? A maior bênção que Deus fez por nós, a maior bênção que Deus fez por nós, que é digna da gente pegar tudo que a gente tem e dar para o Senhor, é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Deus nos deu a maior bênção que qualquer homem poderia viver. Lá na cruz do Calvário, Deus quebrou a barreira do tempo. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Nós conseguimos entrar no tempo de Deus. A nossa alma entra no tempo de Deus, porque lá na cruz do Calvário, Jesus quebrou esse tempo. Ele quebrou esse portal que separava o homem de Deus. E a partir daquele momento, o homem pode se encontrar com Deus através do sangue de Jesus. Então, quando alguém me pergunta sobre o dízimo, se deve ou não deve entregar o 10%, ou 20%, ou 30%, que se você quiser fazer isso, faça isso de livre e espontânea vontade. Faça isso do seu coração. É o dízimo de Abraão. É também o dízimo de Jacó, quando Jacó entregou o dízimo. Ele não estava debaixo de lei, ele não estava debaixo de maldição. O pastor não ficou falando para ele assim: as suas coisas estão dando ruim porque você está roubando o Senhor. Ninguém consegue roubar o Senhor, tá? Esquece isso, pode parar com essa bobagem. Se você é pastor e prega essa coisa, você está pregando coisas, você está colocando medo no coração das pessoas. Você ganha as pessoas colocando medo no coração delas. E o que eu faço é justamente o contrário. Eu tiro o medo do coração das pessoas. Os irmãos podem contribuir? Pode. Deve contribuir?
deve contribuir com o seu pastor, com o seu ministério que você está, porque tem custo, as igrejas têm custo. Mas procura fazer isso com a consciência, procura saber se seu pastor, se o seu líder, ele está realmente comprometido com as dores de Mateus 25 lá. Vai lá, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu fui visitar o órfão. Vai lá ver se o seu pastor tá realmente fazendo a obra de Deus, acudindo o necessitado, acudindo a viúva, acudindo o órfão. Vai lá ver se o seu pastor é aquele homem preocupado em pagar uma conta de aluguel de um dos irmãos que estão desempregados. Aí, se você perceber que esse pastor tem esse espírito de voluntarioso, que ele tem um coração bom para essas coisas, meu irmão, você está no lugar certinho, ajuda seu pastor, que vocês vão fazer uma obra linda. Então, meu irmão, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre dízimo e oferta. Dessa vez nós falamos do dízimo de Abraão e de Jacó. Entregaram o dízimo, mas não era debaixo de lei, era voluntário, era o coração voluntário. Amém? Fica com Deus. Ó, rapaziada, não fica com raiva de mim não, eu sou assim mesmo, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor.